Irmãos, vamos ter uma meditação na palavra do Senhor em Mateus capítulo 1. É um prazer estar aqui com os irmãos e desejamos que Deus também nos fale nessa noite pela sua palavra. Mateus capítulo 1, nós vamos ler do 18 ao 25. Evangelho de Mateus, capítulo 1, de 18 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até aqui. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra, para a honra e glória do seu nome. Irmãos, o Evangelho de Mateus, ele é o livro que abre o Novo Testamento. Devemos lembrar que o Antigo Testamento ele encerra com o profeta Malaquias, e depois nós temos aproximadamente 400 anos sem que um profeta havia surgido entre o povo de Israel. É os chamados 400 anos de silêncio. O povo tendo rejeitado a Deus, tendo entrado numa situação de juízo, como declara o próprio profeta Malaquias, Deus, ele se calou, por assim dizer, nesse período. E havia entre o povo de Israel uma expectativa muito grande pela vinda do Messias prometido. O povo ansiava por um libertador, por alguém que pudesse libertá-lo das amarras romanas. Vamos lembrar, que desde a desobediência do povo de Deus, lá atrás, quando o reino foi dividido, Israel passou a ser uma nação praticamente escrava, num certo sentido, sob domínio de vários impérios. Começar pelo Império Assírio, quando levou cativo as tribos do norte para a Síria, desterrando o povo. Depois o Império Babilônico, fazendo a mesma coisa com a tribo do sul, com a tribo de Judá. Depois o Império Medo-Persa, por meio de Ciro, libera o povo para voltar para a terra, para a reconstrução do templo, mas Israel não é mais uma nação, não tem mais um rei, por assim dizer, é dominada pelos gentios. Depois vem o Império Grego e, por fim, o Império Romano. Israel, então, está sob o jugo dos romanos. E aqui nós temos um momento de fundamental importância dentro da revelação de Deus, que é quando nós voltamos, por assim dizer, na progressão da revelação bíblica, a ouvir a voz de Deus. E aqui nós encontramos no Evangelho de Mateus um início que muitos podem não entender exatamente, que é um início, num certo sentido, para nós aqui, que somos brasileiros, que não temos essa cultura das genealogias, começar um livro com uma série de nomes, para nós parece não fazer muito sentido.
mas na perspectiva dos judeus fazia todo o sentido. E aqui nós vamos encontrar então Mateus escrevendo principalmente, mais diretamente para o povo judeu, com o propósito de mostrar, de evidenciar que Jesus de Nazaré, um homem que viveu naqueles dias, era sem sombra de dúvida o Messias prometido e tão aguardado pelo povo de Israel. É isso que Mateus procura fazer no seu evangelho: apresentar o Senhor Jesus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, como o Cristo, o Messias, aquele que estava para vir, para reinar, para estabelecer o seu domínio sobre Israel e as nações, conforme dizem as Escrituras do Velho Testamento. Então o que Mateus vai fazer aqui? É importante essa nota de introdução aqui, para que os irmãos tenham uma visão mais completa aqui do todo, né? O que Mateus vai fazer? Em primeiro lugar, se alguém naqueles dias aparecesse lá em Israel dizendo ser o Messias, o que o povo iria fazer? Em primeiro lugar, verificar se ele era um judeu, ou seja, um descendente de Abraão, e em segundo lugar, se era um descendente de Davi, porque o trono de Israel pertencia a Davi, fora prometido por Deus a Davi de uma forma perpétua. E o que faz Mateus? Mateus estabelece a genealogia de Jesus, chegando até Abraão. Não precisava ir até Adão, porque a nação de Israel começa em Abraão. E Mateus prova que Jesus, por meio de José, era descendente de Davi e, portanto, teria direitos ao trono de Israel. Lucas, por exemplo, ele leva a genealogia de Jesus até Adão. Por quê? Porque o objetivo de Lucas é diferente do objetivo de Mateus. O objetivo de Lucas é apresentar o Senhor Jesus como o homem perfeito, um ser humano único, sem pecado. E para mostrar isso, Lucas chega na genealogia de Jesus até Adão. E Jesus, humanamente falando, descendia de Adão, por meio de Maria. Enfim, né? Dito isso, o que acontece? Né? O que acontece? Tendo estabelecido a sua linhagem humana, a linhagem humana de Jesus, ele chega então até Davi e até Abraão. Mateus agora, dos versos 18 a 25 que nós lemos, ele estabelece agora, vamos pôr aqui entre aspas, né, a linhagem divina de Jesus. É isso que ele vai escrever, é isso que ele vai registrar para nossa consideração, para que tenhamos clareza de quem é esse que nós adoramos. Quem é esse que nos une nesta noite em seu nome, para que aprendamos dele e louvemos e adoremos e proclamemos a ele, porque esse é o objetivo da Igreja de Cristo: falar sobre ele, falar da sua glória, levar aos outros, aos povos, aos nossos vizinhos e amigos e parentes, as glórias desse Jesus, que é descendente de Davi e Abraão, mas que também vai além disso, como nós vamos observar aqui. Então veja, Mateus estabelece aqui, irmãos, com muita clareza, né, juntando aqui a história propriamente que ele narra, que nós vamos olhar aqui daqui a pouquinho, o que acontece aqui entre José e Maria, né, associando isso à profecia de Isaías, porque Isaías, mais ou menos 750 anos antes, já havia profetizado: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel. Olha que interessante, né?
Jesus é o nome do Senhor, o nome humano. Jesus de Nazaré, verdadeiro homem, nascido de Maria, gerado pelo Espírito Santo, como nós vamos ver, mas não somente um homem, verdadeiro Deus, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Veja como a palavra de Deus, ela se preocupa em esclarecer isso logo no início do Novo Testamento, para que não haja dúvida. Eis que a boa nova é essa: o Messias está entre nós, dizia Mateus. Então vamos olhar algumas coisas aqui para a nossa edificação e para a honra e glória de Deus. Então vejam, irmãos, uma coisa que é muito importante que nós aprendamos, que é o seguinte: falo principalmente com os jovens aqui, né? Muitas vezes a gente se mete, eu também já fui jovem, tá, gente? Eu estive aqui há 20 anos atrás, né? E não tinha quase nenhum cabelinho branco, agora eu quase não tenho os mais escuros, né? E eu sei que a gente, sendo jovem, e depois mais velho também, mas principalmente com os jovens, a gente costuma entrar em algumas discussões, né? A gente costuma receber determinadas perguntas quando pessoas sabem que somos cristãos, que acreditamos na Escritura. Então é muito normal, né? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre aquilo, né? E aí a gente escuta muitas vezes, e eu vou mostrar para vocês que esse é um pensamento que carece de racionalidade, que é o seguinte: mas eu acredito em Jesus. Jesus foi um grande mestre, ele foi um grande professor, ele foi um grande homem, ele foi um grande orador, ele fez o bem e assim por diante. Se Jesus foi só isso, eu diria para vocês que ele foi então a pessoa mais contraditória que já existiu nesse mundo. Porque Jesus se posicionou e afirmou ser Deus. Então, se ele foi um grande mestre, apenas ele mentiu então. Porque ele afirmou ser Deus. Veja como ou nós aceitamos o Jesus das Escrituras por completo, ou nós o rejeitamos por completo. Não há como aceitar só uma parte. Aquele que foi um grande profeta, e ele foi, aquele que foi um grande mestre, e ele foi, também recebeu adoração, algo que é digno somente de Deus. Então Jesus Cristo, ele é a figura central, não só das Escrituras, mas de toda a história, porque ele foi o único que afirmou e comprovou, por inúmeras evidências, não ser apenas um homem, e não um homem divinizado, como querem dizer por aí, mas Deus. Vejamos, né? Vejamos, entrando um pouco nos detalhes aqui do nosso texto, eu quero fazer alguns apontamentos aqui e extrair algumas lições para as nossas vidas, né? E a primeira coisa que eu quero notar aqui junto com os irmãos, antes ainda de entrar na pessoa propriamente de Jesus, eu quero refletir um pouco, irmãos, sobre a escolha de Deus em relação à família que receberia o seu filho nesse mundo, porque isso foi fundamental. Isso também está aqui no nosso texto. Dentre todas as famílias de Israel, dentre todos os casais da nação de Israel, Deus escolhe Maria e José. Deus escolhe pessoas humildes. Os magos que foram procurar Jesus por conta da estrela que viram, né? Onde eles foram procurar Jesus? Foram perguntar lá para Herodes, porque era natural que um rei estivesse, né, onde ficavam os reis. Mas eis que não foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus escolhe uma família, sobretudo, piedosa.
humilde, financeiramente, materialmente falando, né? José era um carpinteiro, uma profissão honrada, porém humilde. Viviam numa cidade desprezada, uma cidade de Nazaré, que era desvalorizada totalmente pelos judeus de Jerusalém, da Judéia, né? Nazaré ficava ali na região da Galileia, região onde havia muitos gentios e assim por diante, né? Uma região desprezada. E também Lucas, quando narra, né, o momento onde José e Maria vão até o templo oferecer o que a lei ordenava pelo seu primogênito, né? Observem que eles não ofereceram um cordeiro, eles ofereceram, né, aqueles pombinhos, né, que era a oferta das pessoas que não tinham condições de entregar um cordeiro. Então Deus escolhe para receber o seu filho uma família humilde, mas não somente humilde, uma família sobretudo espiritual, humilde não só física ou financeiramente, mas espiritualmente. O Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então veja, José, ele é declarado aqui, né, como justo, versículo 19, José sendo justo. Esse termo aqui, irmão, significa retidão, benignidade e misericórdia. Não é apenas justiça de cumprir a lei. O termo é mais rico do que esse. José era um homem bom, era um homem misericordioso, mas também era um homem que cumpria a lei. Portanto, José era piedoso, era um homem justo. E é interessante que nós vemos isso inclusive na prática, porque Mateus faz questão de registrar isso. Quando José toma conhecimento que Maria estava grávida, o que ele faz, né? Ele sabia que o filho não era dele, eles não tinham ainda tido qualquer tipo de relação, né? Então o que diz o texto? Não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Talvez essa seja uma das grandes lições que José deixa para nós, tantos anos depois, não a querendo infamar. Como é fácil infamar uma pessoa, né? Mas José fez exatamente o contrário, certamente triste, porque não sabia o que tinha acontecido, sentindo-se traído, mas ainda assim desejou preservar o nome daquela que era sua esposa, resolveu deixá-la secretamente. Isso é uma característica de piedade. E aí o que faz Deus, né? Envia o anjo para esclarecer para José o que estava acontecendo. José recebe a notícia do anjo e prontamente obedece, aceita a vontade de Deus. Irmãos, isso é piedade, é prática. Quando se aceita a vontade de Deus, quando se faz de tudo para não difamar ou infamar alguém. José nos dá um exemplo aqui maravilhoso de piedade, né? A postura de Maria é enfatizada mais por Lucas, né? Lucas vai esclarecer a prontidão de Maria, a sua obediência à vontade de Deus e assim por diante, de modo que se trata aqui claramente, né, de um casal piedoso. Foi essa a família que Deus escolheu. Os critérios de Deus, eles ficam muito claros aqui: justiça, benignidade, piedade e obediência. É isso que Deus quer do seu povo. Foi essa família que Deus escolheu para receber o seu filho nesse mundo. Isso era muito importante. E Deus faz questão, né, de pelo Espírito Santo inspirar Mateus para registrar isso como escritura. Mas a gente vai além, né? Agora Mateus, tendo estabelecido, né,
a piedade aqui de José, ao passo que Lucas a de Maria, veja que Mateus se esforça, né, para mostrar aqui que não havia ocorrido qualquer espécie de relação entre José e Maria. Isso era importante para o propósito de Deus. José, sabendo que o filho não era dele, né, ele estava desposado com Maria, né? Naqueles tempos havia essa característica lá entre o povo judeu, né? Então havia era quase que um casamento, mas o noivo e a noiva ainda não viviam juntos. Eles passariam a viver juntos em cerca de 1 ano depois, mas já eram considerados marido e mulher para todos os efeitos. Assim era entre o povo de Israel, né? Então Maria, ela já era considerada a esposa de José. Porém, Mateus deixa muito claro aqui, né, sem que antes tivessem coabitado. É o que diz aqui Mateus. Ou seja, ele quer deixar claro que se trata de uma moça, de uma mulher virgem. Olha só, versículo 18: desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, não haviam tido relações. Depois, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Segundo ponto. Terceiro ponto, José, sabendo que o filho não era dele, resolve deixá-la secretamente. Mais uma evidência, né? Depois, versículo 20, o anjo diz o que estava acontecendo, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Outra coisa, não é para você se assustar, José, porque isso já estava previsto. Isaías já havia dito sobre isso, já havia falado sobre isso, já havia profetizado sobre isso. Eis que a virgem conceberá. Olha que maravilha, né? Quando alguém pode contemplar o cumprimento da promessa de Deus na sua própria esposa. Foi isso que José contemplou. A virgem era a sua esposa, né, que havia sido agraciada por Deus com esse presente. Versículo 25: contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho. Então veja, irmãos, por que será que Mateus ele tem, né, essa necessidade de deixar esse ponto tão claro, tão cheio de evidências, né? Foi porque a concepção miraculosa do Senhor Jesus Cristo, o nascimento virginal, como nós falamos, é uma doutrina central da nossa fé. Não há como ser crente de acordo com o Novo Testamento e não crer nessa palavra. Ah, mas é algo extraordinário, Deus não faz isso todo dia. A virgem nunca vai poder dar à luz. É verdade. Isso só aconteceu uma única vez. E nunca mais vai acontecer. Algo que Deus fez única e exclusivamente para o seu filho. Agora vejam, irmãos, o nascimento virginal, como nós falamos, né? Ele estava lá profetizado no livro de Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. É bíblico, é profético, já estava lá. Agora, como cumprir? Somente Deus pode cumprir isso. Nunca mais ninguém se levantou com evidências dizendo-se nascido do Espírito Santo. Porque se o fizer, ninguém vai acreditar. Mas por que o que está escrito sobre Jesus é verdade? Porque as pessoas que lá viveram morreram por essa verdade. Se fosse uma mentira, a própria Maria levantaria a mão sendo piedosa e diria: não, isso não aconteceu. José ia dizer: não foi assim. O Novo Testamento está cheio de evidências, meus irmãos.
que suportam a nossa fé. A nossa fé não é cega, a nossa fé é robusta, ela tem fundamentos firmes, inabaláveis. Não precisamos ter vergonha de afirmar essas coisas, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Agora, o que acontece? É claro que o que Isaías profetizou trata-se de um milagre. Como eu disse, isso não acontece, aconteceu uma vez. O cumprimento da palavra de Deus aconteceu aqui. É claro, É claro que se isso não fosse verdade, seria desmentido pelas próprias pessoas que ali estavam naqueles dias. E Mateus, sendo justo, jamais registraria isso como uma mentira. Pedro não daria a sua vida por uma mentira. O próprio Jesus Cristo, sendo quem foi, seria o primeiro a dizer: não foi assim. Mas todos concordam, unânimes, com as verdades que nós temos aqui na Escritura. Então veja, quando a gente começa a olhar o que a Bíblia fala sobre o Senhor Jesus, irmãos, não há como alguém como o Senhor ter tido um nascimento comum. O nascimento virginal é algo impositivo para a pessoa de Jesus. Ele é Deus. E Deus não viria a esse mundo de qualquer forma, mas sim de uma forma única, de uma forma especial, como de fato aconteceu. Agora veja, como disse um servo de Deus no passado, ele nasceu de uma mulher para que fosse humano, mas não por meio de um homem, para que ele não fosse pecador. Eis o ponto aqui. Quando Adão pecou ali no jardim, Deus fez uma promessa. Nós chamamos, Gênesis 3:15, nós chamamos de proto-evangelho. É um evangelho em formação ainda, Não estava completo, estava sendo desenvolvido. E Deus já havia profetizado ali, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele seria ferido no calcanhar, mas o seu golpe sobre a serpente seria mortal. E eis que essa profecia foi varrendo os séculos. E Deus foi revelando a sua vontade, o seu plano, na medida que o tempo foi passando. O próprio escritor aos Hebreus diz que Deus falou aos pais, de muitas maneiras, mas nos últimos tempos falou pelo Filho. Irmão, se o Senhor Jesus Cristo, tivesse um pai humano, ele não poderia ser perfeito. Ele também estaria sujeito ao pecado, como todos nós estamos, nós que tivemos um pai humano. E nós que somos pais, lamentavelmente, pela nossa condição de pecado, nós passamos o nosso pecado para os nossos filhos. Isso é inevitável. Isso é uma outra evidência clara da realidade das Escrituras. Não dá para ir contra isso. Mas o Senhor Jesus, tendo sido concebido aqui, como disse Mateus, pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, ele estava completamente habilitado a ser o nosso Salvador. E é esse ponto que muita gente ainda não entendeu, Por que isso era necessário? Irmãos, vamos pensar numa coisa. Vou falar aqui de passagem, mas acho que é bom esclarecer. Imagine o seguinte: quando alguém peca, ele se torna um devedor diante de Deus, e Deus não aceita o pecado. Então, quando nós pecamos, nós nos tornamos pecadores, devedores a Deus, e nós não temos com que pagar essa dívida. Ela é impagável, até porque nós não conseguimos nessa vida parar de pecar. Então a nossa dívida ela só aumenta. Nós precisamos
de alguém que faça isso por nós. E aí nós vamos encontrar nas Escrituras o plano perfeito de Deus, numa doutrina que nós chamamos de substituição. Alguém substitui um outro alguém. O pecador perdido, morto em delitos e pecados, fragilizado, como diz Paulo, fraco, em trevas, não tem condições de pagar o seu próprio pecado. Então ele precisa de um salvador, de um pagador da sua dívida. Eis que o pagador se apresenta. Primeiro requisito: você não pode ter pecado. Sim, porque se você tiver pecado, você vai pagar pelo seu pecado, não vai pagar por de ninguém mais. Você já é pecador, então vai pagar pelo seu pecado. Mas vamos supor que houvesse uma exceção e uma pessoa nesse mundo, além de Jesus, só como suposição, tivesse uma vida sem pecado, fosse um ser humano perfeito. Ainda que Deus aceitasse que esse homem pagasse pelos pecados de um outro homem, vocês concordam comigo que ele poderia, nesse exercício, fazer a substituição por um único homem, um pelo outro? Você não tem pecado, então você assume o pecado do outro, o outro é perdoado e você assume a dívida e vai pagar eternamente pelos pecados de quem você substituiu. Então o problema não foi resolvido. E as outras pessoas? Então a nossa necessidade como pecadores, como raça de pecadores, era de alguém que fosse osso dos nossos ossos e carne da nossa carne, para poder pagar o preço dos nossos pecados. Não podia ter pecado, tem que ser humano e não podia ter pecado. Mas mais do que isso, tinha que ter a capacidade de substituir não um ou dois, mas muitos. O anjo diz aqui: lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará não um ou dois, mas o seu povo dos pecados deles. Então a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, tem um poder de substituição que é infinito. Cristo pode morrer por todo e qualquer pecador, e isso é aceitável diante de Deus. Mas para ter um poder sacrificial infinito, ele não podia ser só homem, ele tinha que ser Deus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós podemos anunciar o Evangelho com convicção, porque o Deus homem, Cristo Jesus, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Não há mais dívida diante de Deus. Por isso era necessário que ele, em todas as coisas, fosse semelhante a nós, fosse um humano perfeito, mas não somente isso, fosse também divino. Agora vejam, né? O anjo diz aqui, versículo 21, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse é o nome humano do Salvador, Jesus. Jesus de Nazaré, como era chamado. Jesus vem do hebraico Josué, que quer dizer Jeová é salvação, ou Jeová é Salvador. Não foi José e Maria que escolheram esse nome, foi o próprio Deus. Jesus é o nome humano do nosso Salvador, escolhido pelo próprio Deus, porque esse nome implica na obra que ele veio realizar. Veja como a palavra de Deus é perfeita, irmãos. Em textos simples como esses aqui que nós estamos lendo, né, nós temos uma profundidade enorme. O plano de Deus sendo exposto aqui para nós. Agora veja, importante, né?
Quando o anjo diz, lhe dará o nome de Jesus, ele também acrescenta, o porquê. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse é o grande problema da humanidade. O nosso grande problema. Nosso problema não é financeiro, irmãos. Embora tenhamos problemas do tipo financeiro. Nosso maior problema não é emocional, embora tenhamos problemas de ordem emocional. Nosso grande problema é espiritual, chama-se pecado. Esse é o problema. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas mais simples, quando na verdade o problema é o pecado, que precisa ser resolvido na sua raiz. E a única forma de se resolver o pecado pela raiz é através da obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Não há outro meio. O homem pecador pode se levantar e dizer, a partir de hoje não vou pecar mais, vou viver uma vida reta e assim por diante. Primeiro, não vai conseguir. Segundo, ainda que consiga, e como é que fica o passado? E tudo que já foi cometido? A obra de Cristo ela é tão perfeita, que resolve o nosso problema do passado, do presente e do futuro. Do passado, o Senhor nos livra da culpa do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No presente, o Senhor nos livra do domínio do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. E o pecado nos livra, nos liberta no futuro, porque lá no nosso lar celestial não entrará pecado. A salvação que Cristo nos dá, ela é completa, passado, presente e futuro, porque Ele é homem perfeito e é também o Emanuel, Deus conosco. Emanuel descreve a sua natureza. A sua natureza. Ele é divino. Jesus tem uma natureza divina. E Jesus descreve o seu ofício. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, eu gostaria que nós pensássemos, nessa breve exposição aqui do texto, que precioso é o nosso Salvador. E quão felizes nós devemos estar diante dele por aquilo que ele conquistou para nós, pela pessoa que ele é. É maravilhoso ouvir as palavras de Jesus. Se Deus permitir aí, se Deus permitir, se os irmãos permitirem também, não me proibirem mais, a gente pode falar um pouco mais disso, nos próximos dias. Mas ninguém jamais falou como esse homem. Foi a conclusão de várias pessoas quando ouviram as palavras de Jesus. Então Jesus, ele é muito mais do que um grande profeta. Ele é muito mais do que um grande professor, do que um homem que pregou o amor e assim por diante. Jesus, ele é o único, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é digno de ser honrado e adorado como Deus. É a Ele que nós cultuamos e a mais ninguém. É em seu nome que nós nos reunimos aqui e a mais ninguém. Por quê? Porque Jesus é suficiente. Então vejam, para encerrar, senão nós vamos ficar aqui até amanhã falando disso. Mateus, então, aqui no primeiro capítulo, ele estabelece, por um lado, a linhagem humana de Jesus, chegando até Davi e Abraão, e estabelece, por assim dizer, a sua linhagem divina. Ele é o Emanuel, mais ninguém. Emanuel, Deus conosco. Jesus, Jeová, é salvação ou Salvador.
que nós aprendamos, né, cada vez mais a conhecer o nosso Senhor e a dar a Ele, e somente Ele, toda a honra e toda a glória do nosso coração. Deus nos abençoe. Amém. Amém. 143. 443.